Reportagem da série Arigato Brasil mostra a tecnologia japonesa que encanta os brasileiros. Do relógio, né? Antigamente era muito um objeto de desejo de muitas pessoas, depois os eletrônicos e hoje os carros, né? E na série especial Arigato Brasil, sobre os 110 anos de imigração japonesa, você vai ver hoje como os japoneses conquistaram o consumidor com produtos de alta tecnologia. A reportagem é de Marcela Terra. Ele é um dos símbolos de um país que consegue avanços tecnológicos sem esquecer as tradições. O robô Asimo, que está sendo aposentado depois de 2 décadas, deu origem a projetos de humanoides ainda mais sofisticados. Abatido na Segunda Guerra Mundial, o Japão se recuperou rapidamente ao investir em educação, ciência e tecnologia. As grandes indústrias japonesas depois da guerra. E começam também a dar emprego para todo mundo, para os brasileiros de modo geral. E isso também incentiva os japoneses também estudarem e trabalharem nessas áreas tecnológicas. São empresas que atravessaram os oceanos. Só no Brasil são 250 companhias japonesas dos mais diversos setores. Alimentos, eletroeletrônicos, vestuários e automobilístico, entre outros. O primeiro carro japonês produzido no Brasil foi o Jeep Bandeirante da Toyota, destinado ao trabalho no campo. Vieram outras marcas e surgiram as parcerias. Esse aqui é o primeiro protótipo de um carro híbrido flex, produzido com a tecnologia brasileira e japonesa. Nosso centro de pesquisa está desenvolvendo, junto com o Japão, uma das tecnologias mais avançadas do mundo, com uma tecnologia que é essencialmente do Brasil, que é o etanol. Uma parceria muito sólida em várias áreas. Há 61 anos, o Japão participou da construção da Usiminas, uma das maiores siderúrgicas do país. A produção já será de 3.500.000 toneladas. E ter em casa produtos japoneses era o sonho de consumo dos brasileiros. Um sinônimo de qualidade e durabilidade. Moço, a minha TV quebrou e eu trouxe para consertar. Oh, quebrou não! Pirata contrário! Também conquistaram o público pela qualidade dos produtos. Todos queriam ter em casa um utensílio de nome japonês. Nossos japoneses estão ainda mais criativos que os outros. Existe um perfeccionismo do japonês em buscar a melhor qualidade possível para o produto, que isso faz com que a qualidade dos produtos japoneses sejam bastante admirados no mundo inteiro. Que vai desde do relógio, né? Antigamente era muito um objeto de desejo de muitas pessoas, depois os eletrônicos e hoje os carros. Sempre podemos melhorar, um lema da filosofia japonesa. Utilizado inicialmente na indústria, a ferramenta foi expandida para aprimorar o atendimento neste hospital construído pela comunidade japonesa em São Paulo. Aqui, a paciente observa quando será chamada para a consulta. As linhas no chão guiam para qual sala seguir. Essa faixa verde é à sua esquerda, tá bom? A farmácia é automatizada, tudo para diminuir tempo e esforço. O paciente espera menos e o médico atende mais. O tempo de atendimento diminuiu, o tempo porta-médico antes do TPS era a média de 68 minutos, atualmente nosso tempo é de 38 minutos. No lugar de pinos e materiais de metal para reconstruir pernas, os Nikkeis já usam exoesqueletos para prevenir traumas ortopédicos. Trazemos a tecnologia para o Brasil e a adaptamos para a situação do mercado brasileiro. Dos templos milenares vieram inúmeros investimentos para o Brasil, mas a troca é muito maior. A conversa entre os dois países faz parte da agenda de muitas empresas. Nós estamos sempre trabalhando com parceria com universidades do Japão. No Brasil tem muito a oferecer, ortopedia, muito se faz aqui, lá não tem muito o que fazer. Nós podemos oferecer essas experiências para eles. Existe esse intercâmbio de conhecimentos. E amanhã, na série Arigato Brasil, nós vamos falar da importância da educação e do respeito ao próximo na cultura oriental. Bom, e o Japão se consolidou como exemplo de tecnologia a ser seguido, né, frente aos outros países. Eu pensei em duas coisas aqui. Primeiro, é interessante porque no século XIX,
o Japão passou por uma revolução industrial importante, né? Sabido assim, em que a região onde ele está não passou e ele foi o primeiro a passar. Isso causou um impacto muito grande no sentido de uma modernização agressiva, que os americanos, inclusive, participaram também, no sentido de investir, né, de tecnologia e tal. E, naquela época, o imperador, ele optou por uma mistura que é muito interessante, que é, ao mesmo tempo de manter a tradição, se abrir ao novo. E o Japão faz uma mistura que é muito interessante, que é um país extremamente tradicional, uma cultura extremamente coletiva, familiar, o que às vezes parece muito bonito para nós, mas ocidental comum assim é ficar com o cabelo em pé. Essa história de eu quero isso, eu quero aquilo, eu, meu eu, isso que a gente tem mania aqui no Ocidente, vem primeiro o eu, depois vem Deus, Jesus, o universo. No Japão é muito esquisito. Você está submetido a estruturas bastante rígidas, tradições bastante fortes, né, que caracterizam, inclusive, grande parte do que a gente admira nos japoneses como contenção no comportamento. Então, é uma coisa que para nós ocidentais, bastante individualistas, parece estranho. Às vezes a gente admira, mas a gente admira de fora, porque você tem uma cultura bastante de contenção. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura de contenção criou um avanço tecnológico extremamente agressivo, no bom sentido, que a gente fala em tecnologia, bastante criativo, e ao lado de uma experiência de tradição mantida, que é bem o espírito da industrialização japonesa do século XIX. Outra coisa interessante é esses robôs aí, quer dizer, dentro de uns 50 anos, 100 anos, a gente vai estar vivendo com robô, inteligência artificial, no trabalho, habitando com eles, levando papo, né? E achando normal. E de repente cada vez mais incorporado, mas conversando com eles é difícil de pensar, com certeza, e daqui, sei lá, uns 150 anos vai rolar um namorado robô com a namorada humana, e aí vai ter aquela discussão, se pode, preconceito, mas por quê? O que já está em filme, né? Desde o primeiro Blade Runner já até o Blade Runner atual. De fato, o Japão ele é mundialmente admirado por diferentes povos por ter conseguido essa união entre tradição e modernidade, que era um grande dilema no século XIX. Final do século XIX, países árabes, países do Oriente Médio, Irã, viveram esse dilema. Todos queriam a modernidade com a manutenção da tradição. Mas a modernidade dependia da Revolução Industrial, pelo qual países árabes não passaram e, portanto, a dificuldade em conseguir sair do atraso ficou patente, expressa, se dividiram em relação à Europa, a dívida externa dos países árabes, Turquia, Irã, etc., foi astronômica no final do século XIX e não conseguiram esse avanço tecnológico e ficaram para trás, né? Então, mas no século XIX havia esse dilema, tentava-se chegar ao patamar da Europa em termos tecnológicos, termos industriais, melhor dizendo, para a época, e mantendo tradições culturais. Então, hoje, por exemplo, visitando o Irã, eu consegui conversar com pessoas que realmente tinham o Japão como modelo, desejo, né, de sonho de consumo, era ser como o Japão, conseguir essa fusão, mediar as duas coisas. Para o Brasil, muito importante ter uma parceria com um país que possa fornecer alta tecnologia, como o Japão.